Cara, eu pedi demissão 7 vezes, né? Então, assim, primeiro emprego Accenture, foi ótimo, não gostei. Depois vou para o trainee de uma Price, foi ótimo, mas chega num ponto que eu não me sentia bem, não tinha... Eu era um ET naquele negócio. E aí, mas entrando no mundo do varejo, trainee da Renner, fui 4 anos e meio gerente de loja. Muito bem avaliado, as coisas acontecendo, mas eu queria mais. Eu nunca tinha sido um cara de loja. Eu entrei porque eu achava que era importante para conhecer o cliente, barriga no balcão e tal, foi ótimo. Mas chegou num ponto que eu senti que minha curva de aprendizado estava começando a ficar ali baixinha. E aí isso sempre me incomodou muito. Apesar de bem avaliado numa Renner, cara, se desse tudo certo, ia levar mais uns 3 anos para ser promovido a gerente regional. Na época eu já me posicionava no LinkedIn, muito mais leve do que hoje, mas eu estava presente, né? Estamos falando aqui de 2014. E via LinkedIn, a Lingerie me encontrou e aí eu fui para gerente nacional. Então aí eu já dei um grande pulo na carreira. Você vai trabalhar com lingerie, roupas femininas, né? Roupas íntimas femininas, né? Eu lembro de diretor da Renner me ligar e falar: Guilherme, você vai vender roupa íntima feminina, esse negócio nem tem tanto mercado assim, olha a venda disso aqui na Renner. Eu falei: tudo bem. E realmente eu saí de uma mega Renner, onde eu era lá alguém, um peão no tabuleiro, e fui para uma Lingerie já num cargo de gerência nacional, faturamento muito menor. Na época a Lingerie tinha 23 lojas, mas eu fui para ser responsável por todas elas, reportando para CEO, reportando para conselho. Então foi um movimento, aos meus olhos, muito estratégico ali, de vou sair de uma mega Renner que eu fui trainee para de repente para uma Lingerie, que era uma empresa infinitamente menor, mas que o CEO era um cara que veio de uma C&A, então estrategicamente eu achei que tinha sentido. Fiquei lá 1 ano e 3 meses, essa empresa na época tinha um turnover muito alto, passou por vários CEOs, acabei indo de lá para Calvin Klein, me acharam via LinkedIn também. E aí eu falo que a Calvin foi fome com vontade de comer, volta para uma multinacional, reporta Brasil, reporta Nova York. Fiquei lá 2 anos e meio, extremamente intensa a cadeira também, posição, muito turnover, eu tive que gerar, implementar processo, etc. Até que chegou num ponto, queria virar diretor, as coisas até com muita, de certa forma, ansiedade eu gerando para trás, e um ego sempre muito alto e autoestima muito alta também. Até que veio o convite da Aramis. Na Aramis, na época, eles estavam numa transformação. Eu falo que na época a Aramis estava muito ali grudada com o Brooksfield. Então eles estavam, o Richard, né, dono que você conhece, é um cara que já tinha uma visão muito interessante para a marca, mas ainda não estava aplicada. E ele estava buscando pessoas para ajudá-lo nisso. Como era um dono que eu tive afinidade, a empresa tinha fundo de investimento por trás. Eu falei, puta, tem fundo por trás, então não vai ser só maluquice de um dono. Essa soma fez sentido. Eu tive que analisar muito estrategicamente isso, porque, porra, sai de uma multinacional, volta para uma empresa de dono, só que o fato de ter um fundo com 48%, 49%, já... isso aí vai ter o mínimo de governança. Profissionalidade. Exato. 100%. Então fui para a Aramis nessa transformação, comprando muito o sonho do dono na época, e foi de fato uma transformação enorme. Fiquei lá 3 anos, passei a pandemia lá, fui promovido lá, fui depois responsável por lojas próprias, franquias, né? Foi ótimo, mas começa a vir uma inquietude de volta de, poxa, beleza, tá tudo indo bem, o próximo cargo é o CEO é o dono, ele é um ano mais velho que eu, não dá nem para sonhar em algo aqui neste sentido, apesar da empresa estar indo muito bem, continua muito bem até hoje. E é um fato engraçado, nessa época eu contratei o meu primeiro mentor externo que eu contratei de fato. Depois a gente faz um link para o que eu faço hoje. E era um antigo diretor meu da Renner, porque eu já estava ali nessa angústia de quero empreender, eu quero continuar no mundo corporativo, quero reportar para o CEO como tal. E veio a Luxótica, maior grupo ótico do mundo, dona de Ray-Ban, Oakley, Óticas Carol, por aí vai. Só essas marcas. E aí aquela proposta que é muito irrecusável, seja por responsabilidade, seja por exposição, seja por financeira, por Mercedes blindada, sabe? Todo o mel que vinha junto. Então fez muito sentido fazer essa mudança para lá, numa época que eu já estava me questionando. Então eu já estava, falando de uns 4 anos atrás, eu já vinha com meus 35 anos me questionando muito, mas falei, puta, é uma oportunidade que é irrecusável. E aí me joguei, fiquei lá fiquei 3 anos até o desligamento.